Mais um vídeo da sequência Lugares Geométricos, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre a mediatriz. Então a gente vai organizar aqui alguns conceitos. Nós já conhecemos a mediatriz, nos vídeos anteriores nós já vimos, mas hoje nós vamos falar de uma característica bem particular dela. Se liga aí que a gente já volta. Lugar geométrico agora, mediatriz. Mediatriz, a gente já conhece a mediatriz, a gente já sabe que é uma construção fundamental, né? Uma construção que a gente aprende bem cedo com umas determinadas características, né? Inclusive nos vídeos lá, no primeiro vídeo nós temos um vídeo falando sobre a construção da mediatriz. Mas vamos entender até mesmo o porquê da construção da mediatriz, do conceito que nós já conhecemos como mediatriz e essa relação com o lugar geométrico. Quando a gente fala da mediatriz, a gente já pensa logo, ela divide um segmento ao meio, né? Agora a gente tem que entender, ela divide segmento ao meio por quê? Qual a razão e como ela consegue dividir esse segmento em partes congruentes? Exatamente porque ela tem essas características, as propriedades como lugar geométrico, né? O grupo de pontos que tem uma característica específica. Então, na construção da mediatriz, no básico que a gente já aprendeu, a gente faz o quê? A gente pega o compasso e cria, né? Vamos construir a mediatriz. Abertura visualmente maior do que a metade do segmento dado e eu traço o meu arco. Então, traço um arco. Quando eu traço esse arco nessa circunferência aqui, que eu estou falando circunferência completa, ela tem uma distância do ponto A. Eu pego essa mesma distância, o raio, e aplico no ponto B, como se B fosse agora o centro. E crio essa minha outra circunferência. Todos os pontos com a distância igual de B. Quando eu faço isso, tem uma interseção entre essas circunferências, que geram, vou chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2. Então, tanto o ponto 1 quanto o ponto 2, eles possuem a mesma distância dos pontos A e B. Né? A distância que eu coloquei nessa circunferência em relação a A é a mesma que eu coloquei em B. Então, a interseção das duas circunferências me geraram ponto 1 e 2, que tem o mesmo raio de distância dos pontos A e B. Aí, no procedimento da construção da mediatriz, a gente passa uma reta por esses dois pontos, 1 e 2, criando assim a reta mediatriz. Vou abreviar aqui, ó, MTZ. E o que consiste essa linha mediatriz? A mediatriz, ela tem vários pontinhos aqui, ó. A gente consegue ver infinitos pontinhos. Ela não tem fim, ela continua eternamente. E aí a gente percebe que a característica dessa situação aqui do ponto 1 e 2, que tem a distância sempre igual do ponto A e B, permanece perante todos os pontos da minha mediatriz. Ou seja, qualquer pontinho que eu destacar na minha mediatriz, vamos supor, se eu marco esse ponto aqui, chamo esse ponto de 3, a distância do ponto 3 até o B e a distância do ponto 3 até o A é sempre igual. Então, ou seja, a mediatriz é um lugar geométrico dos pontos que possuem uma distância sempre igual de dois pontos conhecidos, no caso aqui A e B. Então, qualquer ponto que eu marcar aqui sempre vai possuir a mesma distância dos pontos A e B. E aí, com isso, a gente entende por que a mediatriz divide um segmento ao meio. Porque se todos os pontos pertencentes à mediatriz estão sempre com a mesma distância dos extremos do segmento, no caso A e B, quando essa mediatriz toca o segmento, é um ponto importante, que a gente conhece como ponto médio, é metade do segmento. Ou seja, é o ponto que também vai estar na mesma distância do ponto A e do ponto B. Então, AM é congruente com MB, porque todos os pontos da mediatriz possuem sempre a mesma distância dos pontos do extremo do segmento, no caso A e B. Então, por isso, o ponto médio
é o ponto que divide o segmento em partes iguais, porque é um ponto que está equidistante aos extremos do segmento, nesse caso, AB. Então, a mediatriz, ela é, olha lá, vamos lá. Mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que estão com a mesma distância. Eles estão equidistantes de dois pontos conhecidos. Então, essa definição aqui é a característica desse nosso lugar geométrico. Ela tem a propriedade de ter grupos de pontos com distâncias iguais de dois pontos conhecidos. E aí, como todo lugar geométrico, nós temos a notação dela também. Vamos ver aqui. Como é que eu vou aplicar a notação? A notação é para a gente resolver um problema, colocar como num roteiro de um problema sobre a utilização de um determinado lugar geométrico que a gente vai aplicar naquele problema. E aqui nós temos a notação que é padrão em todos os lugares geométricos. A gente coloca o nome do lugar geométrico, nesse caso MTZ, que colocando MTZ a gente já entende que é algo que tem a mesma distância, porque corresponde à equidistância. Abro parênteses, e aí a mediatriz eu fiz com quem? A reta que eu faço em relação, nesse exemplo aqui que nós usamos, aos pontos A e B. Fechou parênteses. Então aqui eu leio que eu estou pedindo para construir a mediatriz do segmento, ou dos pontos A e B. Ok? Equidistância de dois pontos. Então como é que eu vou aplicar isso aí? Eu fiz aqui um exemplo. Determine os pontos P. Então esse aqui é o ponto que eu quero achar. Equidistantes dos pontos A e B, que pertencem aos lados do polígono dado. Então o problema aqui, a questão já vai me informar o lugar geométrico que eu vou utilizar. Prestando atenção que eu vejo equidistantes dos pontos A e B. Quando eu estou falando em equidistância de pontos A e B, olha aqui onde surge a questão do nosso lugar geométrico mediatriz. Eu quero descobrir um ponto que está na mesma distância de dois pontos que eu já conheço no programa. Eu conheço o ponto A e B. Eu quero achar o ponto P que está na mesma distância deles dois. Aonde? Pertencente aos lados do meu polígono dado. Então eu somente construo a mediatriz. Onde tocar o meu polígono, eu vou definir o ponto P. Qual seria a notação desse lugar geométrico aqui, ó, da equidistância? Então eu vou fazer uma MTZ, abro parênteses, dos pontos A e B. Então isso aqui é a notação correspondente ao lugar geométrico mediatriz, ou seja, aos grupos de pontos com propriedades comum e exclusiva de equidistar dos pontos A e B. E aí vamos lá, construo a minha mediatriz. Pego o compasso, abertura qualquer, visualmente maior do que a metade do segmento AB, né, a distância de A e B. Crio o primeiro arco, né, a circunferência que eu faço. Mesma medida do raio, eu crio outra. Pego, né, aqui eu defino já unir o ponto 1 com o ponto 2, né, no processo lá de construção da mediatriz. Traço uma linha passando por 1 e por 2. Então tá aqui. Essa minha linha é a minha mediatriz, MTZ. Todos os pontos pertencentes a essa linha estão equidistantes dos pontos A e B. Só que o problema está me pedindo um ponto P que, além de estar equidistantes a A e B, ele pertence aos lados do polígono dado. Se ele pertence aos lados, ó, eu tenho aqui, ó, o ponto que eu vou chamar de P. Na verdade aqui, ó, coincidiu aqui sem querer o ponto P1, que é bem no vértice ali. Se eu tivesse programado, eu não achava esse vértice certinho, né? Então aqui eu tenho duas respostas para solucionar esse problema de pontos equidistantes A e B pertencentes a esse polígono dado aqui. O ponto P e o ponto P1, ambos têm a mesma distância dos pontos A e B. Então, pessoal, a mediatriz é só isso aí, não tem mistério, é tranquilo. Vamos exercitar.
fazia bastante aí as atividades, pega o livro aí de vocês, do teu professor aí, dá uma olhada, faça os exercícios, curta aqui, em breve a gente vai colocar umas listas de exercícios também, vão auxiliar vocês aí nas atividades em casa. Curta nosso canal, divulguem, siga no Instagram e no Facebook. Aquele abraço e rock and roll para todo mundo. Valeu, galera. Até a próxima.